Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que estejam todos bem hoje. Sejam bem-vindos a mais uma aula. Nós vamos continuar, pessoal, polinômios. Nós estamos estudando polinômios, estudamos expressões algébricas, estudamos monômios, estamos estudando polinômios e as operações feitas com os polinômios. Já vimos adição, subtração, nós vamos agora para multiplicação e divisão de polinômios, certo? Para multiplicarmos um polinômio por outro polinômio, devemos multiplicar cada termo de um deles por todos os termos do outro e reduzir os termos semelhantes. Traduzindo, nós vamos aplicar a propriedade distributiva, que vocês devem lembrar que eu brincava chamando a regra do chuveirinho, que quem está sendo distribuído tem que distribuir todo mundo, ou quando eu brincava com a regra do chuveirinho, quem está à esquerda tem que sair molhando todo mundo, né? Sendo distribuído para todo mundo. E depois que você terminar de multiplicar, de fazer a propriedade distributiva, seu trabalho nada mais é do que simplificar os termos semelhantes que forem possíveis. Então, é simplesmente isso, fazer multiplicação de polinômios. Lembrando que quando multiplicamos um monômio por outro, individualmente, cada monômio multiplicado por outro, o que é que nós fazíamos? Parte numérica com parte numérica, parte literal com parte literal, respeitando que é cada variável com cada variável. Se tem x e y, é x com x e o y com y. Então, vamos lá fazer alguns exemplos. Calcule os seguintes produtos em seu caderno. Então, vamos aqui fazer a letra A. Nós tínhamos 2x mais 1, multiplicando esse aqui. Temos um polinômio de primeiro grau, multiplicando um polinômio de segundo grau. Então, temos dois termos aqui. Esses dois termos têm que ser distribuídos para todo mundo que está aqui. Então, vamos começar com 2x. Vamos fazer aqui 2x vezes menos 6x. Ó. Positivo, você pode começar com sinal. Positivo com negativo, negativo. Número, 2 vezes 6, 12. Variável com variável. Temos x e x ao quadrado vai ficar x ao cubo. Só você pensar, tem um aqui e dois aqui. 1 mais 2, 3, fica x ao cubo. Distribuindo 2x agora para menos 5x. Novamente, positivo com negativo, negativo. Número com número, 2 vezes 5, 10. Variável com variável, temos x aqui e x aqui, x ao quadrado. Distribuindo agora o 2x para o 3. Sinal com sinal, mais com mais, mais. Observando o número, 2 vezes 3, 6. E só temos a variável daqui, então, x. Terminei de distribuir o 2x. Vamos distribuir o 1. 1 vezes tudo que está aqui vai dar tudo que está aqui. 1 vezes qualquer número é ele mesmo. Então, 1 vezes menos 6x ao quadrado, menos 6x ao quadrado. 1 vezes menos 5x, menos 5x. E por último, 1 vezes 3, 3. Terminamos de multiplicar. Mas é necessário simplificar os termos, né? Reduzir os termos semelhantes tanto quanto possível. Então, baixamos aqui menos 12x ao cubo, porque não tem mais ninguém com x ao cubo. Agora, eu percebo que temos aqui, ó, menos 10x ao quadrado e menos 6x ao quadrado. Então, o termo semelhante entre esse e esse é o x ao quadrado. Eu vou deixar aqui, ó, x ao quadrado. Agora, vamos ver o número. Menos 10, menos 6, menos 16. Veja que tem 6x e 5x aqui de termos semelhantes. Vou deixar a parte literal aqui, que é o x. E vamos ver os números. 6 menos 5 dá 1 positivo, 1 vezes x. E por último temos mais 3 aqui. Então, deu menos 12x ao cubo, menos 16x ao quadrado, mais x, mais 3. Perceba que, visto anteriormente, isso aqui é um polinômio completo.
E está ordenado, ó, ao cubo, 3, 2, 1, 0. Está organizado todos os monômios que fazem parte desse polinômio de terceiro grau. Se eu perguntasse quais são os coeficientes, seriam menos 12, menos 16, o 1 e o 3. Todos os coeficientes em ordem desse polinômio. AB. Vamos lá, temos a ao quadrado menos 1, que multiplica 2a ao quadrado, menos 2a, mais 1. Vamos lá, distributiva. Esse para esse. Mas, sinal primeiro. Positivo com positivo? Positivo. Número, aqui é subtende que tem 1 vezes 2, 2. E esse galo que não para de cantar uma hora dessa, mas é a vida. Vamos ver a variável. Nós temos a ao quadrado, a elevado a 2 e a elevado a 2. Mantém a base, somos expoentes. 2 mais 2, 4. Esse distribuído para esse. Sinais, positivo com negativo, negativo. Número, 1 vezes 2, 2. Variável, temos a elevado a 2 aqui e a elevado a 1 aqui. 2 com 1, 3. Por último, a ao quadrado vezes 1 vai dar simplesmente a ao quadrado. Distribuindo menos 1. Menos 1 vezes isso aqui, 1 vezes qualquer número é ele mesmo. Só que como temos o sinal negativo aqui acompanhando ele, nós vamos ter que simplesmente trocar o sinal de todo mundo. Ó. Então, menos 1 vezes esse vai ficar menos 2a ao quadrado. Aqui, ó, menos 1 vezes esse aqui, fica 2a. Entretanto, menos com menos, mais. E por último, menos 1 vezes mais 1, sinais diferentes, resultado negativo. Vamos agrupar, simplificar tanto quanto possível. Então, baixamos 2a à quarta, que não tem mais nenhum termo com a à quarta. Também não tem mais nenhum com a ao cubo, vou baixar. Temos aqui ó, a ao quadrado e menos 2a ao quadrado. Temos dois termos semelhantes com a ao quadrado, a parte literal está aqui, a ao quadrado. Vamos ver os números. Mais 1, menos 2, sinal diferente, subtrai, dá o sinal do maior, vai ficar menos 1. Aí, mais 2a, menos 1. Né? 2a à quarta, 2a ao cubo. Aqui abaixo deixar menos a ao quadrado, mais 2a menos 1. É um polinômio completo? Vamos ver. 4, 3, 2, 1, 0. Completo, tem todos os monômios aqui desse polinômio que é de quarto grau. Tem todos os graus até chegar no 0. 4, 3, 2, 1, 0. Divisão de polinômios. Podemos dividir um polinômio tanto por um monômio, que é bem mais simples, nós sabemos que monômio é um polinômio de apenas um termo, né? Só tem um termo, monômio. Então, podemos dividir um polinômio tanto por um monômio, quanto por outro polinômio não nulo. Para dividirmos um polinômio por um monômio não nulo, devemos dividir cada termo do polinômio por esse monômio. Vamos lá, eu vou mostrar que é melhor do que falar, certo? Tem duas maneiras de você fazer essa divisão aqui, vamos ver. Queremos dividir 6x à quarta menos 21x ao cubo mais 15x ao quadrado por 3x ao quadrado. Então, veja só. Essa divisão escrita com símbolo pode ser simplesmente escrito no formato de quociente, no formato de fração. Fica assim, 21x ao cubo, 15x ao quadrado, dividido por 3x ao quadrado. Nós vimos que fração, nós podemos separar, do jeito que nós somamos a fração e colocamos tudo em cima do denominador, nós podemos separar a fração colocando o denominador igual para todo mundo. Então, eu posso separar e deixar assim, ó, 6x à quarta dividido por 3x ao quadrado, aí 21x ao cubo dividido por 3x ao quadrado, 15x ao quadrado dividido por 3x ao quadrado. Eu separei a fração em frações
deixando o mesmo denominador para todo mundo. Aí agora, o que é que você faz? Simplifique. Vamos número com número, variável com variável. Então, ó, 6 dividido por 3 dá 2. E, ó, divisão. Lembra que nós já estudamos como é que a gente faz divisão de monômio? Divisão, mantém a base, subtrai os expoentes. Se fosse multiplicação, mantém a base, soma os expoentes. Então, 4 menos 2, 2. É só você pensar, você tem 4x, está dividindo por 2x, multiplicando, certo? Mas é um bom raciocínio. Você tem 4, está retirando 2. Simplificando 2, já que você está dividindo. Então, vai sobrar 2. Mantém o sinal, certo? Menos e menos, mantém. Só não manteria esse sinal aqui se, por exemplo, eu estivesse dividindo por menos 3x ao quadrado. Aí eu colocar menos aqui, menos aqui, menos aqui, fazer o jogo de sinal depois, mas a divisão se daria da mesma forma, certo? Mas depois eu vou mostrar se tiver um menos aqui. Então, manter o sinal, menos. 21 dividido por 3, ó, número com número. 21 dividido por 3 dá 7. Vamos ver a variável, ó. X ao cubo dividido por x ao quadrado. Então, ó, 3 tirando 2 vai sobrar 1. Mais, aqui, ó, 15, número com número. 15 dividido por 3 dá 5. Perceba, ó, x ao quadrado dividido por x ao quadrado é 1. Vai embora. É como se eu tivesse 2 aqui e 2 aqui, igual, dividindo. Ou, se fizer mais sentido na sua cabeça, você tem 2, está simplificando 2. 2 menos 2 é 0. Mas lembra, qualquer número elevado a 0 dá 1. Então, você já podia simplesmente ter cortado aqui e ter colocado no lugar de x elevado a 0, simplesmente ter colocado 1. Então, vamos ficar com 2x ao quadrado menos 7x mais 5. Digamos, né, como eu falei, se houvesse aqui um sinal negativo. Se fosse dividir por menos 3x ao quadrado, olha como seria a mesma coisa. Eu dividir, separar todo mundo, colocar o mesmo denominador, menos 3x ao quadrado. Depois de fazer, ó, divisão número com número, variável com variável, faria jogo de sinal. Então, veja aqui, ó, um positivo, negativo, sinais diferentes, resultado negativo. Aqui, ó, menos com menos daria mais, mais com menos aqui ficaria menos, resultado final, menos, mais e menos. Ó, mesmo procedimento, mesma coisa, só que mudaria apenas o sinal do resultado. A outra maneira de dividir requer um passo a passo. Vamos relembrar o passo a passo com números. Você pode achar bobo, mas é extremamente necessário. Por exemplo, se a gente tiver 482 para dividir por 2. Como é que fazemos essa divisão? Começamos de onde? Da esquerda à direita. Começamos aqui, né? Da maior unidade, da maior classe que tiver. Lembre que a unidade dezena, centena, vai a unidade de milhar e por aí vai. Sempre começamos já maior. Então, pegamos o primeiro termo e dividimos, 4 dividido por 2. Colocamos no quociente o resultado. Aí, na volta, sempre fazemos o quê? Multiplicamos, fazemos 2 vezes 2, colocamos o resultado aqui, mas sempre colocamos o que aqui do lado? O sinal negativo. Isso aqui é importante, esses detalhes que eu estou mostrando a vocês. A gente divide, pá, primeiro passo. Aí depois a gente multiplica, anota o resultado aqui sempre com o sinal negativo, fazemos 4 menos 4, anotamos o resto. Aí, depois que calculamos o resto, partimos para o próximo a ser dividido, baixamos o 8. De novo, dividimos, 8 dividido por 2, 4. Multiplicamos 4 vezes 2, 8. Sempre anotamos o resultado dessa multiplicação, colocando o sinal de menos. 8 menos 8, 0. Calculamos novamente o resto. Baixamos o próximo a ser dividido. 2 dividido por, dividimos de novo. Aí, multiplicamos 2 vezes 2, 4. Foi mal. 2 dividido por 2, 1, dividimos, aí voltamos multiplicando, anotamos o resultado dessa multiplicação, colocamos o sinal de menos, calculamos o resto.
Quando é que nós paramos de dividir? Quando nós estamos trabalhando com números, nós paramos de dividir no momento em que o que aparece no resto é menor que o divisor, né? Lembrando que os envolvidos aqui quem são? É o dividendo, que é este termo. Nós temos o divisor, que é este termo. O divisor. Nós temos isso aqui, que é o resultado dessa divisão, chamado de quociente. E esse aqui, que é o que sobra, nós chamamos de resto. E numa divisão, nós estudamos que o dividendo é igual a quem? Perceba que 428, 482 é igual a 2 vezes 241 mais zero. É ou não é? 2 vezes 241 mais zero vai dar 482. Então, o dividendo é igual a quem? Divisor vezes quociente. Divisor vezes quociente mais o resto. Lembrem disso por quê? Porque se dá assim de forma semelhante à divisão de polinômios. Você tem que saber a divisão com números primeiro, né? Para depois fazer, né? Você tem que saber bem uma divisão numérica para fazer uma divisão algébrica. Né? Lembrando que o polinômio é uma expressão algébrica. Então, vamos lá, gente. X elevado a 4 menos 21 x ao cubo mais 15x ao quadrado. Dividir por quem? Por 3x ao quadrado. Então, o primeiro passo eu vou escrever aqui. Vamos construir anotando os passos. O primeiro passo é organizar o polinômio. Vou até colocar assim, organizar. Como assim organizar? Colocar do maior grau para o menor. No nosso problema, o maior grau é o 4. O monômio de maior grau é esse aqui. Então, eu percebo que eu vou organizando isso aqui do maior para o menor. Já está organizado, né? Está aqui do maior para o menor. Por quê? Porque nós começamos a dividir do maior. Então, vamos aqui, ó. Primeiro divide, depois multiplica, subtrai, calcula o resto e vai dividindo até 10. Então, primeira coisa eu já fiz, organizei. Então, vamos lá. Quanto é que dá? Agora eu foco só no primeiro, que é o maior. Quanto é que dá se eu dividir 6x à quarta por 3x ao quadrado? A gente já fez, ó, número com número. 6 dividido por 3 dá 2. X à quarta dividido por x ao quadrado dá x ao quadrado. Então, beleza. 6x à quarta dividido por 3x ao quadrado dá 2x ao quadrado. Igual a gente faz com o número. Divide, anota o resultado. Eu anotei o resultado. Anotei o resultado. O segundo passo é o que era feito? Multiplicava e sempre colocava aqui do lado o sinal de menos. Lembre que sempre aparece o sinal de menos. Agora, faça 2x ao quadrado vezes 3x ao quadrado dá 6x à quarta. Dividi, multipliquei, agora vou subtrair. Subtrair nesse polinômio desse, o que é que sobra? Esse vai agora com esse. Sobrou menos 21x ao cubo e 15x ao quadrado. Anotei o resto. Dá para dividir ainda? Dá. Ó. Por quê? Polinômio a gente vai dividindo até o momento que a gente chegue no zero, no resto zero, ou chegue num grau que seja menor. Número, a gente não vai dividindo enquanto der para dividir, tipo, até o momento que o número seja menor. Ah, eu estou dividindo por 3, o resto é 1. Não dá para dividir mais. A gente sabe que vai dar decimal, então a gente para nesse momento. Com o número, a gente para de dividir quando chega no número menor que o divisor. Com o polinômio, a gente para de dividir a partir do momento que a gente atinge um grau menor. O grau é menor que x ao quadrado, o grau do divisor.
Então, a gente vai parar quando o grau daí for menor. Quando o grau que a gente conseguir for menor que isso. Ou quando chegar no resto zero. Então, agora o termo que eu vou dividir é quem? Esse aqui. Vamos lá. Menos 21x ao cubo dividido por 3x ao quadrado. Vamos ver o número. Menos 21 dividido por 3 dá menos 7. E x ao cubo dividido por x ao quadrado sobra só um x. Dividir. Multiplica para fazer a volta e lembre-se que você tem que botar o sinal de menos aqui. Porque é parte da divisão. Quando a gente multiplica aqui para fazer a volta, tem que botar o sinal de menos. Igual com o número. Lembre do número que eu fiz com vocês aqui. Esse exemplo que a gente fez com o número. Então, agora faz a volta. Menos 7x vezes 3x ao quadrado, como esperado, é menos 21x ao cubo. Só que, ó, o menos que faz parte do processo de dividir, com esse menos que está aqui, menos com menos vai ficar mais. Calculando o resto, ó, esse vai embora com esse, vai dar zero, vou baixar o que sobrou, que é 15x ao quadrado. 15x ao quadrado ainda dá para dividir por 3x ao quadrado, então a gente prossegue dividindo. 15x ao quadrado dividido por 3x ao quadrado. 15 dividido por 3 dá 5. Aí, e variável x ao quadrado dá 1, lembra? Que some? Sumiu. Então vai dar só 5. Agora eu vou botar o menos, que faz parte, porque eu vou multiplicar para fazer a volta. 5 vezes 3x ao quadrado dá 15x ao quadrado. Calculando o resto, zero, não sobrou nada. Então, veja, esse polinômio dividido por esse dá 2x ao quadrado menos 7x mais 5. Aí você pode dizer, mas professor, o outro jeito que a senhora fez, que foi esse aqui. É bem mais fácil, professor, esse é difícil demais. É mais complicado, é mais demorado do que esse método aqui. Foi mais demorado? Foi. Mas por que eu mostrei esse outro método? Porque eu acabei de ler agora há pouco que um polinômio pode ser dividido por um monômio. Se for por um monômio, você pode simplesmente fazer esse método aqui, que é muito mais fácil, muito mais rápido. Mas se for por outro polinômio, o passo a passo é aquele que eu acabei de fazer. Nós vamos ter que dividir o primeiro termo do dividendo pelo primeiro termo do divisor, obtendo o primeiro termo do quociente. Primeiro passo. Multiplicar. Ó, primeiro divide. Vai dividindo e anotando. Aí deve fazer a volta, ó. Como eu falei, divide, aí multiplica, subtrai, calcula o resto. Então, é o que está sendo simplificado aqui em outras palavras. Ó. Dividimos o primeiro termo do dividendo pelo primeiro termo do divisor, obtendo o primeiro termo do quociente. O que é que nós vamos fazer? Pegar esse primeiro termo do quociente e fazer a volta. Multiplicar por todo o divisor, anotar o resultado, lembrando que tem que ser subtraindo, ou seja, você tem que colocar o sinal de menos lá, ou então se tocar que você tem que trocar o sinal de todo mundo, e calcular, depois fazer o quê? Ó? A redução dos termos semelhantes no dividendo. Divide, multiplica e subtrai. Quando você fizer isso, você vai olhar o que foi que sobrou. Se der para você continuar dividindo, você faz o quê? Repetimos a operação considerando como dividendo o primeiro resto parcial. Prosseguimos da mesma forma até o primeiro termo do resto não ser divisível pelo primeiro termo do divisor. Em outras palavras, a gente está se tratando de polinômios. Quando é que você vai parar de dividir? Você tem lá o divisor, tem o grau do divisor. Você vai parar de reduzir, ou seja, de dividir, quando o resto tiver um grau menor do que o divisor, certo? Eu vou colocar até assim, quando o grau, tá, G, o grau do resto que você está calculando, do polinômio que representa o resto, for menor que o grau do polinômio do divisor. Quando isso acontecer, você para de dividir.
temos aqui um exemplo, é calcular essa divisão, certo? Está resolvida no livro de vocês, só que muitas vezes o aluno vê a divisão ou o problema já resolvido e não entende. É sempre bom ver o professor resolvendo. Então, vamos resolver aqui ao lado. Ó. Temos que dividir 3x ao quadrado. Lembre-se, organize sempre o polinômio do maior grau até o menor. Aqui já está organizado, certo? Grau 2, grau 1, grau 0. 2, 1, 0. Dividido, organizem também o polinômio do divisor, já está organizado para grau 1 e grau 0. Sempre consideramos, agora eu vou fazer acompanhando passo a passo aqui, Primeira coisa, sempre divida o primeiro termo do dividendo pelo primeiro termo do divisor para obter o primeiro termo do quociente. Traduzindo, você sempre só tem um polinômio. Tem vários termos no polinômio, tanto do dividendo como do divisor. Mas você só vai considerar, sempre focar no primeiro termo, primeiro termo, primeiro termo. Sempre no primeiro termo. Então, veja só, o primeiro termo daqui é 3x ao quadrado. Você tem que dividir pelo primeiro termo daqui, que é o x. Então, divide, vamos lá, 3x ao quadrado, se você dividir por x, aqui subtende que é 1, 3 dividido por 1 é 3, ok. Olha a variável, Você tem grau 2, você vai simplificar um grau. Simplifica, 2 menos 1 dá 1, vai dar só x. Então, deu 3x, certo? Sempre olhando só para o primeiro termo. Peguei o primeiro termo daqui, dividi, deu 3x. Ok, dividi. Qual é o segundo passo quando a gente está fazendo a divisão nesse dispositivo? O outro passo é multiplicar, né? Como a gente fez com o número. A gente multiplica e anota aqui para fazer o quê? A subtração para encontrar o resto. Então, coloca um sinal de menos aqui, coloque um parênteses e fecha aqui, Faz isso. Ajuda muito a você não errar sinal. Agora multiplique o quociente pelo divisor. Vamos lá, 3x vezes x dá 3x ao quadrado. 3x vezes menos 1, menos 3x. Depois que você fizer isso, aí sim, depois que você multiplicou aqui na calma, faça jogo de sinal. Por causa desse menos que está aqui fora, que faz parte do método de dividir, você vai ter que trocar o sinal da galera. Esse aqui vai ficar negativo. Agora esse, o menos com menos, esse aqui vai ficar como? Esse vai ficar mais. Então, multiplique de boa, faça o jogo de sinal depois. Agora vamos calcular o resto. Calculando o resto. 3x ao quadrado menos 3x ao quadrado dá 0. Você não precisa estar colocando 0. Simplesmente acabou, né? Agora veja, tem 2x mais 3x aqui, dá quanto? 5x e baixa o menos 4. Pronto. Fiz, o primeiro passo, dividir primeiro termo com o primeiro termo para encontrar o primeiro termo. Primeiro termo do dividendo pelo primeiro termo do divisor para encontrar o primeiro termo do quociente. Segundo passo eu já fiz. Peguei esse primeiro termo que eu achei aqui, saí multiplicando pelo divisor. Multipliquei, anotei, subtraí o resultado dividendo. Subtraí. Encontrei aqui, Fizemos a redução dos termos semelhantes. Eu sempre gosto de escrever termo semelhante abaixo do termo semelhante. Perceba que eu escrevi ao quadrado abaixo ao quadrado, grau 1 abaixo de grau 1, e o grau 0 que não tinha nada, baixei, certo? Se igual fazemos com o número, quando nós estamos fazendo subtração com o número ou alguma operação, a gente sempre coloca unidade abaixo de unidade, dezena abaixo de dezena, centena abaixo de centena. Quando a gente está trabalhando com polinômio, a gente vai botando grau abaixo de grau, monômio abaixo de monômio, né? Então, minha dica, a primeira dica que foi a única dica que eu dei é organizar. Sejam organizados à medida que você vai fazendo o cálculo. Pronto. Já fizemos o primeiro passo, segundo passo, terceiro passo. O quarto passo é você vai repetir a operação, né? Pegar primeiro o nosso polinômio a ser dividido agora é 5x menos 4 para dividir por esse aqui. Você vai prosseguir da mesma forma, pegando sempre o primeiro termo com o primeiro termo para fazer a divisão. Certo? E depois a gente vai prosseguir
até que o resto não seja mais divisível. Vamos lá. Ainda é divisível. Ó, perceba que 5x dá para dividir por 5. Ou 5x dá para dividir por x. Percebam novamente, ó, peguei o primeiro termo daqui com o primeiro termo do divisor. 5x dividido por x, só o x vai embora, que vai dar 1, vai sobrar só 5 positivo. Né? Os subtentes que tem 1, 5 dividido por 1 é 5, x dividido por x é 1, é só você lembrar, um número dividido por ele mesmo dá 1. Vai dar só 5. Dividir. Vamos multiplicar, lembrando sempre colocar o sinal de menos aqui, que faz parte do processo, né? Para poder calcular o resto, a gente subtrai para calcular o resto, então é por isso que tem um menos aqui. Então, ó, vamos multiplicar para ir anotando os resultados aqui. 5 vezes x dá 5x, ok. E 5 vezes menos 1, menos 5. Vou fazer o joguinho de sinal. Esse vai ficar negativo, aí menos com menos, mais. Esse aqui vai ficar positivo. Tem aluno que já gosta de ir, quando vai multiplicando, já gosta de ir colocando aqui, trocando sinal. Ah, tá positivo ou tá negativo? Tá negativo, vou colocar positivo. Mas, por enquanto, façam com cautela. Por quê? Divisão não, de polinômios não é difícil, mas é trabalhoso, requer atenção, porque você faz várias operações ao mesmo tempo. Perceba que nós fazemos divisão, multiplicação, jogo de sinal, fazemos subtração numa operação só. Então, requer cautela, organização e cuidado. Então, novamente, vamos lá reduzir aqui agora. 5x menos 5x dá 0. E, ó, menos 4 mais 5 dá 1. E passo 5, prosseguimos da mesma forma até o primeiro termo do resto não ser mais divisível pelo primeiro termo do divisor. Então, o termo do resto aqui é 1. 1 dá para dividir por x? 1 dá para dividir por x, dá para reduzir isso aqui? Não dá. Né? Como eu falei, nós dividimos até que o grau daqui, do resto, seja menor que o grau do divisor. O grau do divisor é 1, o grau do nosso resto é 0, é um número que deu aqui. Então, a divisão acabou aqui. Se você quer reescrever dessa forma aqui, dividendo igual a divisor vezes o quociente mais o resto, dizemos então que 3x ao quadrado mais 2x menos 4 é igual a, vamos lá, divisor vezes quociente mais o resto. Algumas observações. O polinômio quociente, quando não nulo, tem grau igual à diferença entre os graus do dividendo e do divisor. Vamos checar? Ó, perceba aqui. O grau do dividendo é 2. Nesse problema é 2, grau 2. O grau do divisor é 1. Quando nós dividimos o de grau 2 por de grau 1, o quociente, que é o resultado, deu o grau 1. Ou seja, o divisor só diz o grau que você está reduzindo. Se é grau 1, então o polinômio só vai reduzir 1 grau. Então, do 2 reduz 1 grau, só vai dar 1 grau. Vamos ver isso aqui, que está melhor de ver, ó. Aqui está sendo dividido um de quarto grau por um de segundo grau. Então, perceba, um de quarto grau reduzido, dividido por um de segundo grau, 4 menos 2, vai sobrar quanto? Vai sobrar 2. Então, espera-se que o quociente, que é o resultado dessa divisão, seja de grau 2. Então, eu pergunto para você nesse raciocínio, se eu dividisse um polinômio de grau 5 por um de grau 2, qual seria o grau do quociente? Ó? 5 reduzindo 2, dividindo por 2, vai sobrar quanto? 5 menos 2, vai sobrar 3. Então, espera-se que o grau do quociente seja grau 3. Então, novamente, o polinômio quociente tem grau igual à diferença entre os graus do dividendo e do divisor. É só subtrair um do outro. Agora, se o grau do dividendo é menor que o grau do divisor, o quociente é 0 e o resto é o próprio dividendo.
A divisão está terminada quando encontramos um resto zero ou um resto que é um polinômio de grau menor que o grau do divisor. Isso aqui eu já falei. Lembrem-se sempre, dividendo é igual divisor vezes o quociente. Né? Se o resto for zero, então dividendo é simplesmente esse vezes esse aqui. Nós fizemos anteriormente essa divisão aqui. O resto é zero, então simplesmente 482 é igual a 2 vezes 241. Então, para divisões exatas, o dividendo é simplesmente igual ao divisor vezes o quociente. Mas quando tem o resto, que a gente chama de divisão aproximada, não é uma divisão exata, a gente faz divisor vezes o quociente e coloca aqui mais o resto. Essa relação fundamental ajuda, porque resolve determinados problemas envolvendo polinômio. Determine os seguintes quocientes e os restos das divisões indicadas. Então, vamos lá. Pegar o maior grau desse lado pelo maior daqui. Vamos ver. Primeiro, vamos ver se está todo mundo completinho, em ordem, né? O maior grau é 3, está aqui primeiro. 3, 2, 1, 0. Tudo organizado, polinômio completo, não está faltando ninguém. E aqui grau 1, grau 0, organizado também. 1, 0, ok. Vamos pegar o maior grau daqui, dividir pelo maior grau daqui. Primeiro termo daqui com o primeiro termo daqui, ó. X ao cubo dividido por x vai dar x ao quadrado. Coloco agora o sinal de menos aqui. E vamos fazer agora a multiplicação. Então, menos. Gosto sempre de usar o parênteses, ou então vou trocando os sinais logo, mas aí fica a seu critério. X ao quadrado vezes x, x ao cubo. X ao quadrado vezes menos 2x ao quadrado. Terminei de multiplicar, eu vou ter que subtrair. Só que antes de subtrair, é melhor fazer jogo de sinal. Então, ó, esse tá positivo vai ficar negativo, agora esse aqui que tá negativo, ó, menos com menos vai ficar mais. E eu retiro o parênteses, já que eu já terminei o jogo de sinal. Então, veja, esse vai embora com esse. X ao cubo menos x ao cubo dá 0. Aí, agora, ó, menos 5x ao quadrado mais 2x ao quadrado. X ao quadrado baixa. Menos 5 mais 2, menos 3. Ó, vou baixar o resto agora. Mais 4x. Menos 1. Continua a divisão, sempre pegando o primeiro termo com o primeiro termo. Agora, vamos ver esse aqui, ó. Menos 3x ao quadrado dividido por x. O 3 não vai acontecer nada, vai continuar menos 3. Agora o x, ó, x ao quadrado dividido por x vai dar x. Então, menos 3x ao quadrado dividido por x dá menos 3x. Terminei de dividir. Vamos multiplicar e fazer a volta aqui agora, ó. Menos 3x vezes x, menos 3x ao quadrado. Menos 3x vezes menos 2, menos com menos mais, 2 vezes 3, 6, mais 6x. Jogo de sinal, ó. Menos com menos, esse vai ficar positivo. Agora, menos com mais, esse vai ficar negativo. Fiz jogo de sinal. Terminei o jogo de sinal. Vamos lá, ó. Agora, esse vai embora com esse. Temos aqui 4x menos 6x, que dá menos 2x. E baixa menos 1. Primeiro termo com o primeiro termo. Será que menos 2x dá para dividir por x? Dá, ó. Menos 2x dividido por x. O x vai embora, vai ficar só menos 2. Volta o sinal de menos, abre o parênteses. Vamos multiplicar para fazer a volta aqui, ó. Menos 2 vezes x, menos 2x. Menos 2 vezes menos 2, 4 positivo. Faz jogo de sinal, ó. Se tem um sinal negativo aqui fora, quer dizer que você vai ter que trocar o sinal de todo mundo. Então, esse vai ficar positivo e esse que está positivo vai ter que ficar negativo. Perceba, esse vai embora com esse, menos 1, menos 4, menos 5. Então, temos aqui o polinômio do quociente.
que é igual a x ao quadrado menos 3x menos 2, que é o resultado da divisão, e o resto, que eu vou sempre estar colocando só R, d igual a menos 5. Vamos fazer a B. Sempre pegando o primeiro termo com o primeiro termo. Então, o primeiro termo daqui é esse, e o primeiro termo daqui é esse. Lembrando que o primeiro termo é sempre o maior. Né? Já está organizado aqui do maior para o menor. Então, x ao quarto dividido por x ao quadrado dá x ao quadrado. Ou você divide, lembrando, multiplica, agora lembrando de colocar o sinal de menos aqui, para fazer o jogo de sinal depois, ou para agilizar, você já vai multiplicando e trocando o sinal. Por exemplo, x ao quadrado vezes x ao quadrado dá x à quarta. Tem que trocar o sinal, então vai ficar menos x à quarta. X ao quadrado vezes menos x dá menos x ao cubo. Tem que trocar o sinal, então mais x ao cubo. E x ao quadrado vezes 1 dá x ao quadrado positivo, então eu vou colocar negativo. Ou você já lembra de trocar o sinal de todo mundo nesse momento, ou vai ter que fazer o procedimento que eu ensinei anteriormente, de colocar o menos, abrir o parênteses, anotar todo mundo, depois trocar o sinal de todo mundo. Então, agora, esse vai embora com esse, x ao cubo não tem ninguém para relacionar com ele, baixa, x ao quadrado daqui de cima vai embora com esse menos x ao quadrado daqui, e sobrou mais um aqui, ó, mais um. Novamente, primeiro termo com o primeiro termo. X ao cubo dividido por primeiro termo daqui, que é x ao quadrado, vai dar x. Multiplica, ou fazendo assim, ou lembrando de trocar o sinal de todo mundo. Então, ó, x vezes x ao quadrado dá x ao cubo, vem menos x ao cubo. X vezes menos x. Menos x ao quadrado, aí vem mais x ao quadrado. E x vezes 1 dá x positivo, vai vir menos x. Ó, foi embora esse com esse. Sobrou x ao quadrado. Sobrou menos x daqui. E sobrou mais um aqui de cima. Agora, o primeiro termo daqui com o primeiro daqui. X ao quadrado dividido por x ao quadrado dá 1. Veja, 1 vezes x ao quadrado dá x ao quadrado positivo. Troca sinal. 1 vezes menos x dá menos x, coloca mais x. E 1 vezes 1 dá 1, vou escrever menos 1. Troquei, multipliquei, já fui lembrando, trocar o sinal de todo mundo. Aqui foi embora, aqui vai embora, aqui vai embora, o resto deu 0. Então, este é o quociente, este é o resto. E por hoje é só, pessoal. Qualquer dúvida me procurem. Na aula ao vivo nós vamos fazer mais exercícios. Fiquem em casa, se cuidem. Até a próxima aula e aquele abraço.